Juízes, meia dúzia. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, graças a Deus pelos então da Bíblia, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram que o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor se virou para Gideão e disse: vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. Versículo 16. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te pedir que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa hora. Fala conosco, meu Deus. Ministra, Pai, essa palavra nos nossos corações. Aplique essa palavra nas nossas vidas, ó Deus, para que ela produza bênçãos, vida, vitória. Produza, Pai, frutos em nossas vidas. Desde já, repreendemos toda e qualquer ação maligna, toda e qualquer resistência, qualquer ladrão da palavra, que todo mal caia por terra. E a tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu te perguntar algo. Quando você era mais jovem, não disse que você está velho não, você era mais jovem, você ainda é jovem. Quando você era mais jovem, quem é que você tinha mais medo que descobrisse que você tinha feito alguma coisa errada? Era o pai? Era a mãe? Era a avó? Era talvez uma outra pessoa que talvez tivesse uma responsabilidade em te disciplinar, em te corrigir? E normalmente que nós tínhamos essa preocupação, esse medo, talvez, esse temor, porque a gente estava desobedecendo aquilo que eles estavam falando. A gente não estava dando ouvidos àquilo que eles tinham nos dito. E isso trazia um certo receio a nós. Esse texto que nós lemos tem algo mais ou menos assim. Graças a Deus que no caso dos nossos pais, talvez eles estejam vivos até hoje e não descobriram muitas das coisas que nós fizemos.
Mas nesse texto que nós lemos, nós vemos que Israel estava fazendo algo que estava desagradando a Deus. Israel estava fazendo algo que Deus não estava se alegrando. Israel estava fazendo algo que Deus não havia falado a eles para fazer. Muito pelo contrário. Tinha dito para que eles não fizessem. Deu uma ordem enfática para que aquilo não fosse feito. Só que, diferente dos nossos pais, talvez, diferente das pessoas com as quais nós tínhamos que prestar uma responsabilidade, prestar algumas contas, talvez não tenham visto aquilo de errado que nós fizemos. Olhando para o texto bíblico, nós percebemos que Deus viu. Deus viu Israel cometendo pecados. Deus viu Israel desobedecendo a Deus. Deus viu Israel fazendo aquilo que ele, Deus, tinha dito para que eles não fizessem. Deus viu Israel fazendo, como diz o texto, algo mal aos olhos do Senhor. E aqui, eu queria trazer isso para nós. Nós precisamos entender que nem todo sofrimento pelo qual passamos é fruto de pecados. Tem muitos sofrimentos que a gente passa que são da realidade da vida, são circunstanciais. Mas existe uma outra verdade também, querido. Todo pecado traz sofrimento. Isso é uma realidade, isso é uma verdade tão verdadeira quanto a primeira. Todo pecado traz sofrimento. E quando nós vivemos na prática do pecado, aí que tem mais sofrimento ainda para as nossas vidas. E a gente precisa estar atento a isso. Israel, querido, ele estava colhendo aquilo que o fruto das suas próprias ações. Israel estava colhendo o fruto das suas próprias escolhas. O desejo de Deus era que Israel fosse abençoado. Deus libertou Israel do Egito, guardou Israel no deserto, colocou Israel dentro da terra prometida, mas Israel escolheu fazer algo mal aos olhos do Senhor e estava colhendo os frutos disso. E aí eu queria já olhar para as nossas vidas. Será que hoje eu tenho tido algum sofrimento? Será que esse sofrimento que eu tenho tido é fruto, alguns deles ou algum deles, é fruto das minhas próprias ações? É fruto das minhas próprias escolhas? É fruto de eu fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor? E às vezes nós fazemos isso, como foi o caso de Israel, intencionalmente. Então, queridos, nós precisamos despertar para isso. O pecado traz consequências. Ainda hoje, a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 6, ela é verdadeira. O salário do pecado é a morte. Continua trazendo sofrimento, continua trazendo dor, continua trazendo aflição. E o texto nos mostra no versículo 2, você deixou sua Bíblia aberta, acompanhe conosco. Se você não deixou, abra para você poder acompanhar. Porque o texto diz que os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas, nos montes, cavernas, fortificações. Israel, ao invés de se voltar para Deus, parar de fazer aquilo que era mal e se consertar com Deus para ser abençoado, o que Israel fez, querido? Tentou resolver do seu próprio jeito. Tentou dar um jeitinho. Tentou agir de uma certa forma que amenizar aquele sofrimento. E isso, querido, muitas vezes é a nossa cara. Deus quer nos abençoar. Diga amém. Amém. Deus quer trazer um tempo bom para a sua vida. Diga aleluia. Amém. Deus quer que você seja feliz. Diga glória a Deus, eu recebo. Mas para isso acontecer, que nós precisamos fazer do jeito de Deus e não do nosso. Israel não queria consertar as coisas. Se Israel tivesse se voltado para Deus, as coisas se resolveriam. Me ajuda a pregar, diga para o seu irmão, meu irmão, se você se voltar para Deus, as coisas se resolvem. Amém. Amém. Deus já queria resolver, Deus já queria abençoar. Mas eles
não se voltaram para Deus e preferiram continuar no erro. Deu certo? Olha para a história da sua vida. Olha para a história da sua vida. Não é do irmão, não, a sua. Quantas vezes a gente tentou dar um jeitinho também. Vou fazer isso aqui. Está tudo errado. Estou no sofrimento, estou na dor, mas não quero largar aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Quero continuar fazendo errado. E a gente acha que o nosso jeitinho vai resolver ou vai amenizar a situação. Não dá certo, queridos. No caso de Israel, as coisas só pioraram. Não sei se você prestou atenção, mas no versículo 1 diz que os midianitas se levantaram contra eles. Nos versículos seguintes já mostra que tinha os midianitas, tinha os amorreus, tinha os povos do Oriente, tinha mais gente para saquear Israel. Então a situação foi indo de mal a pior. E o texto ainda nos mostra, nos versículos de 3 a 6, depois você lê, que 7 anos consecutivamente aquilo acontecia. Israel continuava semeando, Israel continuava cuidando das coisas, Israel continuava criando gado. 7 anos consecutivos, ano após ano, os midianitas vinham e destruíam tudo, Israel semeava de novo, porque Israel tinha a esperança de que aquela situação se resolvesse. Não é assim conosco também? A gente passa por sofrimento, a gente passa por lutas, e a gente tem esperança de que essa situação se resolva. A gente tem esperança que do nada as coisas mudem. Mas a verdade é que quando as situações e circunstâncias de sofrimento, de luta, de desafio que passamos são fruto das nossas ações ruins aos olhos do Senhor, essas situações não se resolvem do nada. Essas situações não vão, você acordou hoje, está tudo resolvido. Isso aí, meu irmão, é só na novela. Na realidade da vida, para essas situações se resolverem, é necessário que haja uma atitude, é necessário que haja uma postura, é necessário que haja uma mudança da nossa parte. Enquanto a gente não mudar, a situação não muda. Enquanto a gente não se voltar para Deus, os midianitas continuam tomando as coisas. Enquanto a gente não se arrepender dos nossos pecados e mudar e abandonar a prática do mal, as coisas vão continuar do mesmo jeito. E se mudar, normalmente vai mudar para pior. Deus queria fazer algo na vida daquele povo, mas era necessário que aquele povo voltasse os seus olhos para Deus. E é interessante a gente observar que Israel ficou muito debilitado. Israel ficou muito empobrecido. Até que então alguém se levantou lá. Até que então alguém teve uma luz, um discernimento, uma revelação. Até que então alguém se levantou pensando: basta dessa situação, basta de nós vivermos assim. Nós temos um Deus que pode resolver isso. Nós temos um Deus que pode transformar essa situação. E o texto diz que o povo começou a clamar a Deus. O povo começou a buscar a Deus. E o clamor do povo chegou aos ouvidos do Senhor. E aqui eu quero trazer também essa palavra de esperança para você, meu irmão. De esperança para mim. Não importa a situação que você se encontra hoje. Talvez seja uma situação que aos seus olhos seja impossível de ser transformada. Israel estava tão debilitado que não tinha nem mais como guerrear contra aqueles povos. Mas um clamor ao Senhor pode mudar todas as coisas. Deus nesta manhã está perguntando para você, está perguntando para mim, está confrontando a nossa fé dizendo: você crê que um clamor ainda pode mudar? Você crê que se você buscar o Senhor Deus Todo-Poderoso pode intervir na tua situação, pode transformar essa situação e ainda pode jogar por terra todo esse jugo, jogar por terra toda essa opressão e trazer um tempo de bênção sobre a sua vida? Será que nós cremos nisso ainda hoje?
Aquele povo creu, queridos. Aquele povo clamou ao Senhor, aquele povo buscou ao Senhor. E Deus ouviu. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós clamamos ao Senhor, Deus ouve, queridos. Os ouvidos dele estão atentos ao clamor que é feito pelo seu povo. Então nessa manhã, Deus espera de nós que nós oremos. Deus espera de nós que nós levantemos um clamor. Deus espera de nós que nós saiamos dessa posição de passividade diante do sofrimento, diante da dor, diante do desafio, diante daquilo que está te fazendo definhar ou te debilitar, como diz aqui o texto. Deus espera uma atitude inconformada com a situação que você se encontra. E eu acho interessante que eu olho para todos aqui e está todo mundo bem conformado. Parece que a gente se conforma com as situações nas quais estamos inseridos. Parece que nos conformamos com a situação que a igreja se encontra. Parece que nos conformamos com a situação que a nossa família se encontra. Parece que nos conformamos com a situação que o nosso país se encontra. Parece que nos conformamos com a situação de doença, de dor, de sofrimento, quando temos um Deus a quem podemos buscar. Quando temos um Deus que pode mudar todas as coisas. Quando temos um Deus que pode resolver qualquer questão nas nossas vidas. Como diz nosso pastor Roberto, Deus tem solução para tudo, meu irmão. Em Deus tem saída para tudo, para qualquer problema. Não tem situação que nós vamos chegar diante de Deus e Ele vai dizer: essa daí eu não sei sair, e disso daí eu não sei resolver. Não, nós temos esperança e solução em Deus para tudo. Mas precisamos buscar a Ele, precisamos clamar a Ele, precisamos voltar à dependência dEle. Era isso que Deus queria. E o texto nos mostra que o povo então clamou e Deus respondeu. E qual foi a resposta de Deus? Está nos versículos 6 a 10. Se você deixou sua Bíblia aberta, diz aí. O Senhor lhes enviou um profeta. Qual foi a resposta de Deus? Enviou um profeta. A missão do profeta é liberar a palavra. Deus tem solução através da sua palavra para a sua vida, meu irmão. Amém. Amém? Amém. Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um glória a Deus? Deus tem solução, meu irmão, através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Deus não enviou um exército para resolver aquele problema. Deus enviou a sua palavra. Eu não sei o que você está enfrentando, meu irmão. Eu não sei qual é a guerra que você enfrenta. E talvez você pense: eu preciso de um exército, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E nessa manhã você está recebendo o principal que você precisa, que é a palavra de Deus, que pode transformar circunstâncias. Lembre-se, pela palavra de Deus tudo foi criado. Lembre-se, Jesus é a própria palavra encarnada. Então você está recebendo nessa manhã a palavra de Deus, para que você tenha vitória. Aplique essa palavra, meu irmão. Deus vai abençoar a sua vida. Aleluia. E Deus então falou para aquele povo através da sua palavra. No versículo 8 diz: eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão. Eu livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês terra deles. Em outras palavras, Deus estava trazendo à memória de Israel tudo aquilo que ele já tinha feito. Ou muito do que ele já tinha feito. Não tudo, Deus fez muito mais. Deus estava trazendo à memória de Israel que já tinha libertado eles de outros povos, que já tinha abençoado eles, que já tinha cuidado deles, que ele poderia então resolver aquela situação presente, porque ele já tinha resolvido situações semelhantes antes. Nessa manhã, meu irmão, Deus está trazendo a sua memória, diante dos desafios que você enfrenta, diante das lutas que estão na sua frente. Lembre-se, meu filho, lembre-se, minha filha, como eu já te abençoei,
como eu já operei maravilhas em seu favor, como eu tenho guardado a sua vida ao longo dos anos, como eu já te curei de tantas coisas, como eu já te libertei de tantas coisas, como eu já te dei outras vitórias no passado, e essa situação que você enfrenta hoje vai ser só mais uma situação, que eu também vou operar, que eu também vou dar vitória, que eu também vou glorificar o meu nome. Então nessa manhã, meu irmão, lembre-se de coisas boas que Deus já fez. E encoraje-se para enfrentar as coisas que você precisa enfrentar hoje. Deus falou sobre si mesmo, dizendo quem Ele era. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Preste atenção como Deus é tão misericordioso. Israel estava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Israel estava até servindo a outros deuses e deixando Deus para trás. Mas Deus não diz: ah, vocês são o povo de Baal. Ah, vocês não, eu não conheço vocês, não. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha a misericórdia de Deus manifesta aqui neste lugar. Olha a graça de Deus manifesta nessa palavra. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Deus não nos abandona. Apesar das nossas falhas e dos nossos erros, Deus não se esquece de nós. Apesar das nossas falhas e dos nossos erros, Deus continua de braços abertos, nos esperando voltar, meu irmão. E essa talvez seja uma manhã da gente voltar às práticas das boas obras, voltar ao amor, voltar à misericórdia, voltar para Deus, voltar para a vontade de Deus. Porque Ele é bom, meu irmão, e Ele não nos abandona. Ele não abandonou Israel e não vai abandonar a mim e a você. Ele não esqueceu de Israel e não vai esquecer de mim e de você. Amém. E nós olhamos nesse texto então, Deus se apresentando: eu sou o Yahvé. Eu sou aquele Deus que cuidou de vocês, que libertou vocês. Eu sou o que quer dizer Yahvé. Eu sou o que sou para abençoar a vida de vocês, para prover vocês, para libertar vocês. E eu continuo sendo Deus de vocês. Apesar de todo o afastamento, apesar de toda a maldade, eu continuo sendo Deus de vocês. Voltem-se para mim. Arrependam-se. E aí o texto continua dizendo, no versículo finalzinho, de onde nós lemos, ele diz: eu sou o Deus de vocês. Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Deus falou para eles: eu sei exatamente quem vocês são, e sei exatamente a situação em que vocês se encontram. Deus sabe, meu irmão, a sua dor, a sua luta, os seus desafios não estão ocultos aos olhos de Deus. Deus está vendo. Mas ele termina com uma última frase aí dizendo: mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então Deus conhecia tudo. Deus tinha a saída para tudo. O que faltava, querido? O que faltava para que algo mudasse? O que faltava para que o milagre acontecesse? Não, o clamor eles já clamaram, Deus já respondeu. E qual foi a resposta de Deus? O que estava faltando aí? A última frase: vocês... Já que eu estou contigo, farei as medianitas como se fosse um só homem. Antes, Diácono Beck, no versículo 10, a última frase, o que está escrito? Aleluia. Ouvir, obrigado, meu irmão. Aleluia. O que faltava, meu irmão? Glória ouvir. Faltava Israel voltar a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Deus tinha poder para libertar. Deus conhecia a situação. Deus sabia quem era o povo, mas o povo não estava dando ouvidos à voz de Deus. Amém, Jesus. E isso estava impedindo que o próprio povo fosse abençoado. E aqui é interessante a gente observar que Deus estava ouvindo o clamor do povo. Aleluia. Mas o povo não estava ouvindo a voz de Deus.
Deus está ouvindo a oração e o clamor da igreja de Nova Vida do Catete. Aleluia! Deus está ouvindo, meu irmão, o teu clamor, o teu choro, a tua busca, o teu louvor, a sua adoração. Quando a gente levanta as mãos e dá glória a Deus, quando a gente levanta as mãos e dá aleluia, quando a gente adora o Senhor com o nosso melhor, amém, Deus Jesus está ouvindo. Amém, Deus, aleluia. Mas será que nós estamos atentos a ouvir aquilo que Ele está falando? Aí que entra o nosso título. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor tem dito à igreja. Jesus, ao fazer o seu ministério nos evangelhos, nós vemos que ele repetiu isso diversas vezes. Quem tem ouvidos, ouça. Na carta ao Apocalipse, nos primeiros capítulos, também é repetido várias vezes. Quem tem ouvidos, ouça. Então, meu irmão, vamos trazer para nós nesta manhã. Será que meus ouvidos estão abertos para ouvir aquilo que Deus tem falado? Será que meus ouvidos estão abertos para ouvir aquilo que Deus tem dito? E quando falo ouvir, não é simplesmente passar pelos nossos ouvidos. Isso aí, todos nós aqui estamos ouvindo. Mas o ouvir no contexto bíblico está ligado a nós ouvirmos, lógico, com o ouvido, mas que essa palavra passe pelo nosso coração e seja guardada no nosso coração, produzindo mudança de vida. Amém. Então não é só passar pelo nosso ouvido, pelo nosso intelecto, não. A Bíblia não foi feita para aumentar a nossa inteligência, o nosso intelecto. Ela foi feita para libertar nossas vidas, para trazer transformação de vidas, para trazer a vida de Deus para nós. Amém. Então não adianta só ouvir, mas é ouvir, guardar e praticar. Israel não estava ouvindo a Deus. E nós precisamos nos examinar nesta manhã. Estamos ouvindo? Estamos atentos àquilo que Deus tem falado, àquilo que Deus tem para as nossas vidas? E aqui, no versículo 11, nós vimos que no versículo 8, Deus enviou um profeta. Mas no versículo 11 diz, então o anjo do Senhor veio. Esse o anjo do Senhor aqui, segundo a maioria dos comentaristas, é uma figura, é uma representação de Jesus no Antigo Testamento. É uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Então, primeiro ele enviou um profeta, e agora? Ele mesmo veio. Ele mesmo veio para operar um milagre. Ele mesmo veio para agir. Ele mesmo veio para mudar a situação. Ele mesmo veio para mudar as circunstâncias. E eu quero trazer isso para nós também, meu irmão. Deus quer mudar as circunstâncias que nós nos encontramos. Amém. Deus quer transformar essas circunstâncias para melhor. Amém, meu irmão? Amém. Você crê nisso? Amém. Vou fazer uma pergunta ousada aqui. Você quer isso? Ou você quer continuar oprimido pelos midianitas? Não. Jesus chegou no tanque de Betesda e perguntou para o paralítico, você quer ser curado? Deus está perguntando para nós nessa manhã, você quer mudanças? Você quer sair da situação de aperto que te debilita, que te entristece, que te envergonha muitas vezes? Ele mesmo veio, querido. Não mandou pessoas, não mandou profetas, mas ele mesmo veio em busca da solução para aquela situação. E aí eu te pergunto, quando o Senhor veio, qual a principal característica da pessoa que ele precisava para usar? Qual tipo de pessoa, qual qualidade na pessoa Deus estava buscando nesse momento para trazer uma mudança naquela situação? Mais simples. Oi? Mais simples. O mais simples? Uma boa característica, mas não era essa que ele estava procurando, não. Valente. Valente? Uma ótima característica, mas não era essa que ele estava procurando também, não. Corajoso? Também não era essa.
Vou te dar uma pista. Praticante também não era essa. Vou te dar uma pista. Tem a ver com o nosso tema. Ouvinte. Deus estava procurando uma pessoa que o ouvisse. Deus, embora essas virtudes que foram faladas sejam excelentes, mas se a pessoa não ouvisse a Deus, nada ia mudar. Ia se enquadrar nas outras pessoas que não estavam dando ouvidos ao Senhor. Naquele momento, naquela circunstância, Deus estava procurando quem o ouvisse. Quem atendesse para a sua voz, quem atendesse para a sua direção. E nessa manhã não é diferente. O Senhor também veio aqui nessa manhã. Aleluia. E Ele está procurando aqueles que o ouvem. Porque Ele quer mudar as circunstâncias da sua vida. Ele quer mudar as circunstâncias dessa igreja. Ele quer mudar as circunstâncias da sua família. Ele quer mudar as circunstâncias até desse país. Mas Ele precisa de alguém que o ouça. Aleluia. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Olha aí para o seu irmão, ver se ele está com cera no ouvido. As pessoas mais poderosas que passaram por essa terra, meu irmão, não foram as pessoas que, por exemplo, descobriram a bomba atômica e podem lançar bombas em qualquer lugar. Não são pessoas que tiveram os seus grandes exércitos. Não são pessoas que tiveram um grande conhecimento, uma grande influência. As pessoas mais poderosas que passaram e que passam por essa terra são as pessoas que estão atentas para ouvir a Deus. Porque quando nós ouvimos a Deus, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a fé é gerada nos nossos corações. Quando nós ouvimos a Deus, o nosso Deus pode fazer qualquer coisa. O nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus, Ele é mais forte do que qualquer bomba atômica ou todas elas juntas. O nosso Deus tem o poder não só de tirar a vida, mas também de dar. O nosso Deus tem poder de mudar qualquer circunstância, de transformar qualquer ser humano. Então quando nós damos ouvidos a Deus, nós estamos aptos para ver as maravilhas de Deus acontecendo, queridos. O livro de Provérbios vai nos dizer que melhor do que ser um homem que conquista uma cidade é aquele que domina a si mesmo. Quando nós ouvimos a Deus, a palavra de Deus nos transforma, meu irmão, e nós conseguimos fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Então nós somos transformados por ouvir a Deus. Amém. Nessa manhã que nós estamos aqui, Deus precisa de alguém que o ouça, para que as situações e circunstâncias sejam transformadas. Todos querem falar com Deus, queridos. Quem não quer falar com Deus? Se nós olharmos as pessoas lá fora, até do mundo, elas querem de alguma forma estar na presença de Deus ou da divindade, ou seja lá como eles chamam. Todos querem falar com Deus e expor os seus problemas na esperança de que as situações sejam resolvidas. Até mesmo aqui dentro, nós oramos, nós clamamos, nós buscamos a Deus. Todos nós fazemos isso. O livro de Jó vai nos mostrar que Jó, um dos desejos de Jó diante do seu sofrimento, é que ele fosse colocado diante da presença de Deus, fosse julgado por Deus, fosse atendido por Deus. Se você quer ser uma pessoa diferente, meu irmão, seja a pessoa que ouve a Deus. Eu só ouvi uma vez, que só eu e o irmão que queremos ouvir a Deus. A pessoa que ouve a Deus, que é diferenciada, que não é que fala com Deus, falar, muitos falam. Pedir, muitos pedem. Gritar e clamar, todos gritam e clamam. Ainda mais na hora do sofrimento. Mas o que faz a diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é quando os nossos ouvidos estão atentos e não só nós falamos com Deus, porque eu aprendi que oração não é só a gente falar com Deus, oração é diálogo. Então eu falo com Deus, eu clamo a Deus, eu busco a Deus. Mas eu também ouço a voz dele. Amém, Jesus. Eu também ouço Deus falando comigo. Eu também ouço Deus falando, vai por aqui, vai por ali. Esse é o caminho que eu tenho para você. Não, não está no tempo não, aguarda mais um pouco. Não, agora chegou a hora do milagre, chegou a hora da vitória. Se você quer ser uma pessoa diferenciada, abençoada. Amém, Jesus. A diferença não é o quanto nós falamos com Deus, embora orar seja bom.
O que vai fazer a diferença é o quanto nós estamos dispostos a ouvir e obedecer a Deus. Amém. Muitos falam com Deus, mas são poucos que o ouvem. Quando Deus apareceu aqui, versículo 11, para Gideão, Deus estava procurando alguém que o ouvisse. Se você prestar atenção, Deus não ficou muito preocupado com aquilo que Gideão estava falando, com os questionamentos que ele estava trazendo, com as perguntas. Qual era a preocupação de Deus? Se ele estava ouvindo. Deus está dizendo para você nessa manhã, meu irmão. Talvez você tenha muitos questionamentos, como Gideão tinha. Se Deus estivesse com a gente, isso não tinha acontecido. Por que isso está acontecendo? Por que o Brasil está assim? Por que a igreja está assim? Por que não sei o quê? Talvez tenhamos muitos questionamentos. Mas a preocupação de Deus é: está me ouvindo? E ele testou isso em Gideão diversas vezes. Ele falou: você é varão valoroso. Pela resposta que Gideão deu, embora esquisita, embora uma certa dúvida, embora um certo questionamento, mas ele mostrou que ouviu aquilo que o anjo estava falando com ele, que Deus estava falando com ele. Então perceba que Deus nessa manhã está mais preocupado se a gente está ouvindo a Ele do que com os nossos problemas, porque para os nossos problemas eu tenho uma boa notícia: Deus já tem a solução. Amém? Amém? Para as nossas dores, para as nossas lutas, Deus já tem a solução, meu irmão. O que Ele precisa é que a gente esteja de ouvidos abertos para que Ele possa nos usar para mudar aquela situação. E Ele vai nos usar para abençoar não somente as nossas vidas, porque Gideão foi usado para abençoar a sua própria vida, Gideão foi usado para abençoar a sua própria família, que também foi liberta, Gideão foi usado para abençoar todo Israel, para libertar dos midianitas. Então, como nós temos aprendido aqui, Deus não quer abençoar só você, mas através de você, através de mim, através de nós, Deus quer abençoar tantas outras pessoas. Amém, Jesus. Mas para isso eu preciso ouvir o que Ele está falando. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. E muitas vezes Deus usa momentos de solidão para que a gente possa ouvir. É verdade. No livro de Oséias vai nos dizer que Deus levou Israel para o deserto para poder falar-lhe ao coração. Às vezes Deus permite momentos de solidão. Às vezes Deus permite momentos em que nós estamos sozinhos. E não é porque as pessoas são ruins, não é porque as pessoas não nos amam, não é porque as pessoas não se importam com aquilo que a gente está passando. É Deus, meu irmão, que afasta as pessoas para que nós possamos dedicar total atenção a Ele e possamos ouvir a sua voz. Talvez nesses dias você esteja se sentindo sozinho, desamparado, talvez até esquecido de pessoas, esquecido até de Deus. E a palavra de Deus para nós nessa manhã: eu vim aqui para esclarecer você, aleluia, meu filho. Amém. Fui eu que afastei pessoas, fui eu que estou aproveitando esse momento que você está sozinho para que eu possa falar ao seu coração, porque o tempo da transformação chegou, o tempo da vitória chegou, aleluia, o tempo da mudança chegou, mas você precisa ouvir a minha voz. Aleluia. Amém, meu irmão? Para a gente terminar, quando Deus falou com Gideão, Ele afirmou a ele 4 coisas. A primeira, versículo que nós lemos, versículo 12. Deus disse: o Senhor está com você. Deus está contigo, meu irmão. Amém. Diante dos desafios que você enfrenta, diante das lutas que estão na sua frente, o Senhor está contigo. Você não está sozinho. Amém. Segunda coisa que Deus falou com ele: Deus disse para ele, na continuação do versículo, que ele era um homem valente, um varão valoroso. Deus viu qualidades nele que talvez ele mesmo não via. Ou talvez, eu creio no poder da palavra do Senhor, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela tem poder de criação.
tudo aquilo que Deus falou se cumpriu e foi criado. Deus falou, haja luz, e houve luz. Talvez ele não era corajoso, mas pelo poder da palavra, passou a ser. A palavra de Deus tem esse poder de gerar coragem em nossos corações para enfrentar os desafios. A palavra de Deus tem poder para transformar um homem covarde num homem corajoso. A palavra de Deus tem poder para transformar um homem pecador num homem santo. A palavra de Deus tem poder para transformar um homem incrédulo num homem mais crente, fiel e que tenha fé. A palavra de Deus tem esse poder, meu irmão, de transformar as nossas vidas. Ainda que a gente se olhe hoje e pense, eu não sou valoroso, eu não sou corajoso, eu não sou um homem forte, mas você está ouvindo a palavra, não está ouvindo? E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, penetra até ao ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E nessa manhã, Deus está aqui através da sua palavra, gerando virtude em você, gerando características em você, gerando transformação na sua vida, para que você possa enfrentar os desafios e vencê-los no poder do nome de Jesus. A palavra de Deus tem esse poder, meu irmão, de transformar vidas, de transformar situações, de criar aquilo que não existe. O que hoje não existe na sua vida? Deus está gerando vida, Deus está gerando coragem, Deus está gerando força para que nós possamos fazer aquilo que precisa ser feito. Amém, amém. Terceira coisa que Deus reafirmou a Gideão foi a missão que Deus tinha com ele. Deus tinha um objetivo, Deus tinha um propósito. Talvez Gideão achava que a vida dele estava resumida a malhar trigo no lagar, para manter a salvo dos midianitas. Talvez você ache que a sua vida se resuma a você acordar, trabalhar, almoçar, trabalhar de novo, e ir para casa estudar, talvez, ou ir para casa e dormir, cuidar da família. Às vezes nós achamos que a nossa vida se resume a isso. E Deus tinha uma missão muito maior para Gideão. Assim como Deus tem algo muito maior para a sua vida do que aquilo que você vive no seu cotidiano. Deus tem algo muito maior para a nossa igreja do que aquilo que nós vivemos no cotidiano. Ele estava revelando isso a Gideão. Gideão, você não vai ficar só malhando trigo no lagar, não. Você é um soldado, você é um homem valente, você é um homem que vai ter vitórias. Você é um grande líder, Gideão. Deus, eu tenho algo a mais para a sua vida. E Deus tem algo a mais para a minha vida e para a sua vida também. Amém? Amém. E a última coisa que Deus falou com ele foi garantir a vitória. Como o diácono Vanderlei falou aqui, versículo 16, ele disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Deus deu a missão e Deus já garantiu e selou a vitória para Gideão. E nessa manhã eu quero dizer para você, meu irmão, Deus já tem a vitória preparada para você, para nós. Deus já tem a vitória para as nossas vidas. O que nós precisamos fazer é ouvir a direção de Deus, porque a vitória já está preparada para nós. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor, você pode bendizer ao Senhor. Toque de pé.